Ministro Tarcísio, é um prazer falar com o senhor. Cara, tá aí um cara que eu gosto desse cara, viu? Sinceramente, eu gosto de pouca gente. Estava fazendo uma lista aqui de quem eu gosto. A maioria eu não gosto. A maioria eu odeio de verdade. E adoro brigar com os outros. Eu acordo de manhã querendo brigar com canalha, vagabundo, sem vergonha. Eu faço uma lista de sem vergonha, vagabundo, picareta. Falo, vou arrumar encrenca com um desse aqui. E arrumo mesmo. E pronto, acabou. E vou até o fim. Não quero nem saber. O cara... que nem o prefeito da cidade de São Paulo, esse prefeito de agora, né? Que eu disse que não gostava dele. Ele que assumiu no lugar do Covas agora, eu saí até do MDB porque eu comecei a brigar muito com o cara. Eu sabia que ia virar prefeito, falei, eu vou sair desse partido porque senão vão me encher o saco por causa desse cara que vai assumir a prefeitura. Aí ele me passou um recado, muito carinhoso, dizendo que eu precisava conhecê-lo direito, para falar dele. Eu falei, não, prefeito, eu não preciso conhecer o senhor coisa nenhuma. Ele já me convidou para ir jantar na casa dele, eu declinei do convite e tal. Eu falei o seguinte, o senhor fazendo bem para o povo, está tudo certo. Eu mudo minha opinião do senhor. É só o senhor fazer bem para o povo. Não tem problema nenhum e pronto, acabou. E é isso que eu espero. Se ele fizer o bem do povo, podia começar revogando essa ridícula redução de velocidade em São Paulo, que é para angariar fundos para governos que prevaricam, usam mal o dinheiro, e a prefeitura deve estar fazendo isso, o Estado a mesma coisa, entendeu? Porque é rombo atrás de rombo, acordo com Iabas há 16 anos, Iabas está quase todo mundo indo preso, e daí por diante. Bom, mas ministro, tá aí um cara bom, esse ministro Tarcísio é um cara bom pra caramba. A primeira pergunta, e é mesmo, se eu botar aqui caminhoneiro falando do Tarcísio, você vai ver o que vai ter de caminhoneiro falando bem do Tarcísio. Aliás, ô Giovana, separa aí, já que a gente não tem audiência, separa aí uma série de caminhoneiros falando bem do Tarcísio aí. Se estiver falando mal, põe também, que aqui nós não temos filtro. Mas você vai ver o que tem de gente que elogia o Tarcísio. É uma coisa assim incrível. Mas, ministro, o senhor é candidato mesmo ao governo de São Paulo, assim, na bucha para a gente começar logo cedo, e se for candidato, é um candidato forte, porque nas suas funções o senhor tem desempenhado um papel importantíssimo de logística e é um dos ministros mais bem avaliados do governo Bolsonaro, por isso que é um prazer falar com o senhor. O senhor não está naquela lista que eu falei. Graças a Deus para mim e para o senhor. Bom dia, ministro. Como vai o senhor? Bom dia, Datena. Prazer grande falar com você. Sempre uma alegria. E a alegria é grande porque eu sempre sei que falando com você, eu estou falando com um monte de gente. Estou sendo alcançado por um monte de gente, levando bons recados aí para uma turma grande. E se tem alguém forte aqui para São Paulo nessa conversa, não sou eu. Então, mas é o seguinte... Datena, olha só, obviamente, quando você é lembrado para qualquer responsabilidade dessa, é uma responsabilidade enorme, a gente está falando do mau estado do Brasil, a gente sempre fica feliz, né? Significa que alguma coisa talvez a gente esteja fazendo de certo. Mas a gente está no momento crucial do nosso programa, a gente vem desenvolvendo um programa de infraestrutura que foi planejado lá atrás e que a gente tem executado passo a passo, sem desviar do caminho, sem desviar da meta, com uma condução muito técnica, e é necessário que haja essa condução técnica. Nós estamos num momento crucial do nosso programa de parceria com o investidor privado, do nosso programa de concessões, que está sendo um programa extremamente bem sucedido, é um programa de transformação, é um programa de plantação. A gente está plantando agora para colher lá na frente, porque os investimentos vão vir, os empregos vão ser gerados, vão ser pais de família trabalhando, é o nível de serviço que vai melhorar, e a gente precisa ter credibilidade para trazer esse investidor. Porque quando a gente vende uma concessão, um ativo de infraestrutura, na verdade a gente está vendendo no nosso país, é necessário, portanto, ter muita credibilidade. Essa credibilidade vem da condução técnica. E aí não dá para misturar política com técnica, nesse momento, não dá para pensar nisso. A gente vai continuar na condução técnica, então o foco hoje é entrega, passar ativo para iniciativa privada e continuar na linha técnica, sem falar em candidatura, sem nada disso.
E eu vou respeitar isso. Agora, o senhor deve ser o candidato do presidente Jair Bolsonaro e seria uma missão. Mas eu não vou mais perguntar sobre isso, porque o senhor mesmo não quer falar sobre isso, acha que não é o momento adequado, e eu respeito quem está dando entrevista aqui. Mas privatizar por privatizar também não adianta nada, já provou que isso aí não dá certo. Né? Tem que privatizar, principalmente pensando em aliviar o Estado e não sobrecarregar o Estado, privatizando errado. Como é que estão os leilões de aeroportos, de terminais portuários e ferrovias? Está sendo um grande sucesso da Atena. Assim, a gente está tendo uma experiência muito positiva, estamos conseguindo atrair o interesse do investidor. Eu acho que nós temos, primeiro, concordo plenamente, privatizar por privatizar não adianta nada, a gente só pode privatizar se for para transformar. Né? Se for para transformar a vida do cidadão, se for para gerar emprego, para o pai de família poder trabalhar, e eu acho que é exatamente isso que nós estamos fazendo. Olha o que nós fizemos agora nos aeroportos. A gente vai ter o maior operador de infraestrutura da França, um dos maiores do mundo, operando o aeroporto de Tabatinga, de Tefé, de Cruzeiro do Sul. Então a gente vai ter aeroportos climatizados, aeroportos com pontes de embarque, aeroportos que vão incorporar o cenário local na sua arquitetura e que vão trazer conectividade, vão trazer mais oferta de assentos, vão trazer mais voos para uma população que precisa de mais voos. Né? A gente precisa ligar essa população com o resto do Brasil. Isso significa passagem mais barata. Né? Isso a intenção do grupo que está indo para lá é investir no ecoturismo. Olha, então, a transformação que a gente vai ter econômica naquela região, porque a gente vai ter turismo com sustentabilidade. Então, isso é fazer a diferença. As ferrovias, a mesma coisa. Nas nossas projeções, a gente vai atingir 35%, 36% de participação do modo ferroviário na matriz em 2035. A gente vai mais do que dobrar a participação que nós tínhamos no início do governo do presidente Bolsonaro. Então, a gente vai chegar num nível de país de primeiro mundo. Isso é competitividade, é mais dinheiro que vai sobrar para o produtor investir mais, gerar mais emprego, a gente ser mais eficiente. E mais importante do que fazer leilões bem-sucedidos é gerar contratos bem-sucedidos, que são esses contratos de transformação que vão fazer a diferença. Acho que a gente está indo no caminho certo. Olha o que aconteceu agora no leilão de saneamento no Rio de Janeiro. As empresas pagaram 26 bi para ter o direito de investir 30. E, na verdade, a gente está falando de universalização de saneamento, a gente está falando de, lá na frente, melhorar o serviço de saúde, porque se as pessoas têm saneamento, elas adoecem menos. Tão criticado o saneamento do Rio de Janeiro, a qualidade da água, isso tudo vai ser transformado, então a gente está indo na direção certa. Primeiro ficar de olho numa pequena palavrinha, que não é porque anistiaram o presidente Lula, não é porque anistiaram vão anistiar Gedel, Palocci, esses caras aí, que a corrupção acabou no Brasil, não é por isso. A corrupção existe. Processo de privatização tem que ser muito auditado e muito bem feito, porque senão tem gente que leva dinheiro. Então, privatizar com gente que leva dinheiro, o país só perde, o povo só perde. Mas você privatizando corretamente, você vai oferecer melhores serviços à população, vai oferecer mais empregos à população e vai aliviar um Estado que, como todo Estado no mundo, está quebrado, não tem mais dinheiro. Essa é a grande realidade. Não tem mais. Você tem que raspar o tacho para poder fazer alguma coisa no Brasil. Do Brasil e no mundo. Principalmente a gente que é um país emergente e veio de uma crise criada pelo governo Dilma Mantega, que já era a pior história da recessão da história brasileira. Aí pegamos uma pandemia que é uma divisão de desigualdades, não é? Globalizada, então imagina como é que estão os cofres do Brasil. Foi uma tempestade perfeita, foi a tempestade depois do furacão. Né? Então você alivia os cofres do governo, atrai gente com capital externo principalmente, com condição de investimento e gera emprego. Aliás, a sua pasta é a que mais tem gerado emprego e que tem perspectiva de, e tenho certeza que seu objetivo é esse mesmo. Não é pensando em eleição, não, é pensando no Brasil. A geração de emprego com cada obra que é feita, e o Brasil não tem condição de ficar fazendo tanta obra assim, entendeu?
eu tenho certeza absoluta que esse é o seu principal objetivo. Não só de conseguir a obra para melhorar as condições do brasileiro, né, mas oferecer uma coisa que está em falta pra caramba no nosso país e que vai salvar a nação, que é a oportunidade de emprego. Estaria eu errado nessa análise, ministro? De jeito nenhum, Datena, está certíssimo, preciso, como sempre, na veia. Eu acho que só quem tem essa interação com as pessoas para perceber o quanto isso é importante a partir de agora. E é o nosso desafio aqui, pós-pandemia. O presidente Bolsonaro tem essa mesma sensibilidade, por isso que ele tem determinado a nós o seguinte: olha, nós temos que fazer tudo agora que gere emprego. Emprego, 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 emprego. A obsessão do governo agora é a geração de emprego. Então, nós vamos fazer todas as ações que vão dar emprego lá na frente. O investimento privado para nós, nesse cenário que você muito bem traçou e historiou, né, fez essa história aí do colapso que a gente viveu devido a fracassos de governos passados, nos levou a essa situação difícil e agora com a pandemia houve o agravamento. Então o investimento privado é uma saída para a gente poder gerar emprego. Nós vamos terminar o ano que vem com 260 bilhões de investimento privado contratado. Então isso vai ser transformador. Então são aí nem milhares, são milhões de empregos. A gente vai estar falando já na casa de milhões de empregos que vão ser gerados só na área de infraestrutura. Porque cada concessão dessa vai gerar investimento, é o concessionário que vai contratar uma empreiteira, a empreiteira vai contratar lá o encarregado, o operador de máquina, isso vai gerar tributo, vai gerar ISS, esse dinheiro vai ser recolhido lá na prefeitura, aí é dinheiro no caixa do prefeito que vai fazer também investimento no seu município, vai investir em saúde, vai investir em educação, em pavimentação urbana, e aí é mais emprego que vai ser gerado, aí é material de construção que vai estar sendo produzido, então você vai mexer com a indústria, é uma cadeia que vai se movimentar a partir desses investimentos de infraestrutura. Por isso eles são tão importantes, assim como os investimentos em todas as áreas. Eles têm um poder de indução muito grande e o desafio é emprego. Eu vou ser mais rápido na entrevista, mesmo porque eu tenho uma agenda grande, mas é sempre um prazer enorme falar com o senhor sabe disso, eu sou um cara sincero. O mesmo desprazer que eu tenho de conversar com algumas pessoas, até por responsabilidade profissional, tenho prazer em conversar com gente como o senhor. Gente honesta, decente, trabalhadora e que pensa, na verdade, numa coisa que todo mundo esquece, só pensa na hora da eleição, uma coisa chamada povo. Agora, é muito fácil ficar defendendo o politicamente correto, é moleza. Fala assim, olha, eu vou reduzir a velocidade para salvar vidas. Primeiro que isso é uma meia-verdade, não é? Quando você muda uma via e não põe sinalização, põe uma plaquinha escondida, você quer arrecadar dinheiro com infrações que o cara nem sabe que está cometendo. Foi o que aconteceu aqui em São Paulo, na marginal do Rio Tietê, com um sujeito que, quando descobriu, estava com 20 multas, porque na época da pandemia mudaram uma mudança de faixa aí, alteraram uma mudança de faixa e botaram uma placa microscópica escondida atrás de uma árvore. Quer dizer, que objetivo tem de conscientização ali? Nenhum, zero. Mas como esse sujeito tomou 20 multas, outros tantos tomaram. Outro ponto que eu acho um absurdo, abominável, o radar oculto, né? Que eles botam esses radares ocultos aí durante as rodovias e que, ao invés de ajudar, provocam um acidente. O cara está lá numa velocidade constante, numa velocidade normal da pista, mas ele vê o radar, ele já pensa em multa, não tem dinheiro para pagar gasolina, diesel, IPVA, o que ele faz? Ele breca. Então, ao invés de ajudar o trânsito, provoca acidente. Tá? Outra coisa, reduzir velocidade em pistas que têm a velocidade necessária, como avenidas aqui em São Paulo, e grandes avenidas e ruas que já são congestionadas pela própria redução já anterior da velocidade. Você reduzir 10 quilômetros, não fazer campanha para avisar as pessoas que reduziu a velocidade, o que é isso? É arrecadar mais do que preservar vidas. E mais, é lei que tudo que você arrecada no trânsito, não é? Você tem que transformar em campanhas de educação para o trânsito. Eu não vejo uma campanha de educação, não dirija bêbado, vá devagar, porque é muito melhor você conscientizar do que punir. E o Estado brasileiro, que é uma democracia, é o Estado mais punitivo do mundo. O cara já não aguenta pagar mais multa de nada.
Aliás, não aguenta pagar nem IPVA, quanto mais multa de alguma coisa. Muita gente já está abandonando o carro por aí porque não tem dinheiro para botar combustível. E você vai sobrecarregar o sujeito com multa que ele não vai pagar. Ele vai para a desobediência civil. Outra coisa, você tem que pegar o dinheiro que se arrecada de multa, e nós temos uma série de ouvintes falando sobre isso daqui a pouco, e você tem que reverter para transformar um leito carroçável de estrada ou de asfalto em cidade numa coisa que não quebra o carro das pessoas, que não provoque acidente, que não tenha buraco. O que tem de buraco, por exemplo, nas ruas de São Paulo, provocando acidentes e quebrando o carro das pessoas que trabalham e não têm dinheiro para consertar o carro, às vezes não vale a pena também nem consertar o carro, não tem investimento em melhorar as ruas das cidades. Então, que raio de objetivo politicamente correto é esse de salvar vidas e que deixa bem claro que forma uma indústria de multa? Eu não vejo nenhuma campanha, por exemplo, de conscientização do trânsito, que é da sua área também, que o senhor podia falar. Eu não sei se o senhor tem essa visão também. Eu não digo que você tem que botar pista que você trafega 50 quilômetros com tranquilidade em 210. Não é isso. Mas seja uma coisa lógica e que quando a alteração é feita, não provoque mais congestionamentos, não provoque mais acidentes às vezes, porque o cara fica com pressa, entendeu? E repito, é muito mais fácil campanha de conscientização do que penalizar as pessoas que já são penalizadas todo dia por um Estado que pune pra caramba. Bom, mais uma vez você foi preciso, foi na veia, Datena, e está indo na veia só porque sente aí a angústia do cidadão, está em contato com o cidadão, está em contato com o povo e sente essa demanda. É a mesma demanda que o presidente sente, é a mesma angústia que o presidente Bolsonaro sente. Por isso, ele fez alteração no Código de Trânsito para elevar o número de pontos. E aí observe o que ele fez, a inteligência, né? Ele aumentou o número de pontos porque ele está preocupado com o profissional, que a carteira de motorista é a carteira de trabalho, que está exposto o tempo todo e que às vezes tem um monte de multa injusta ou por distração, não são coisas graves. Então ele aumentou a pontuação para esse condutor. Agora, diminuiu a quantidade de recursos e tornou o processo de suspensão da carteira mais rápido, mais célere, para aquele cara que comete a infração grave, que põe em risco a vida dos outros, que é o cara da alcoolemia, é o cara do racha. Então, para essas infrações, a coisa endureceu. Agora, para aquele motorista, às vezes, distraído, que comete até uma infração administrativa e que tinha pontuação na carteira, houve um abrandamento para a vida ficar mais fácil, ficar mais barata. A mesma coisa a questão do aumento do tempo para renovar a carteira de motorista, não tinha nenhuma razão orgânica para ficar renovando 5 anos. Ele nos cobrou, e a gente bolou aqui uma resolução que já está em vigor, por exemplo, que proíbe o radar escondido. O radar tem que ser ostensivo, o cidadão tem que ver, porque a finalidade do radar é educar, é evitar o acidente. O objetivo é forçar uma redução de velocidade em algum ponto que, por algum motivo, por um motivo de geometria, ou por ser uma transição de área rural para área urbana, por estar perto de um aglomerado urbano, ou de algum ponto que tem acúmulo de pessoas, é necessário forçar a redução de velocidade. Mas tem que ter transição, tem que ter sinalização. Então, os radares escondidos hoje são vedados pela legislação. Isso já está em vigor, né? Há necessidade hoje também da gente acomodar o radar com a velocidade da via. Então, a ideia é não fazer nenhum esforço punitivo, sim trabalhar no esforço educativo. E nós estamos com um programa agora com o Ministério da Educação, que é muito bacana. Elaboramos material didático para alunos de 1º a 9º ano do ensino fundamental. Estamos tendo um apoio aí, inclusive, da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, que estão imprimindo esse material didático. Capacitamos agora 1.600 profissionais de educação. Vamos fazer um primeiro piloto com 280 mil alunos e a ideia é espalhar isso para o Brasil inteiro e, de fato, colocar a educação para o trânsito como tema nas escolas. Esse material foi desenvolvido pelo Observatório Nacional de Segurança Viária. É um material transversal, porque quando o professor estiver trabalhando lá o português, a matemática, até a física, ele vai poder trabalhar os temas de trânsito nas suas aulas, tudo montadinho por profissionais qualificados. A gente vai começar a ver educação para o trânsito
ganhando corpo nas escolas. E se a gente trabalhar essa base, trabalhar a educação, trabalhar o aluno, lá na frente a gente vai ter um condutor mais educado, a gente vai realmente ter um trânsito mais seguro. Os nossos irmãos caminhoneiros têm a sua profissão cada vez mais difícil de continuar nela. Né? O aumento de combustíveis que transforma quase que a categoria em ponto de mira dos próprios empresários que não conseguem, às vezes, manter um emprego de tanta gente porque aumenta combustível, aumenta manutenção dos caminhões, da frota e com isso gera desemprego. Essa é a principal preocupação da área, que é uma área que se trabalha, é essa área de caminhoneiros. Eles se submetem até a jornadas desumanas, que eu tenho certeza o senhor está de olho nisso, né, para não perder o emprego. E são esses caras que transportam o que o país produz. O país tem muito pouca ferrovia, investiu sempre muito pouco em ferrovia, então nós dependemos dos nossos irmãos caminhoneiros. O senhor teve uma reunião recentemente com a categoria, e quais são as apreensões da categoria e qual foi o resultado dessa reunião com os caminhoneiros que você viu na última grande greve que houve, não é? O que é que aconteceu com o país? O país parou. Então a gente depende desses caras pra caramba. Essa reunião, o que é que o senhor ouviu mais de crítica e o que é que o senhor pretende ainda melhorar, se já não melhorou? As apreensões dos caminhoneiros são as que você colocou. A falta de condição de trabalho, a falta de segurança na estrada, preço do combustível, valor do frete baixo, enfim. Então ele está ganhando pouco, o custo de produção subiu muito, ele não sabe às vezes como é que vai sobreviver. Então nós fizemos uma inovação nessa última reunião, que pela primeira vez a gente colocou o caminhoneiro, líderes de caminhoneiros, lideranças importantes com o mercado. A gente colocou o caminhoneiro para conversar com economistas-chefes de banco, para a gente entender o tal mercado. E olha só, qual é o nosso inimigo comum hoje no que diz respeito a preço de combustível? A gente saiu com uma conclusão importante. Talvez hoje o nosso inimigo comum seja o câmbio. Se a gente conseguir, em período de estabilidade no país, se a gente conseguir usar a influência que os caminhoneiros têm hoje, a entrada que eles têm na mídia, porque eles conquistaram esse espaço, o poder de mobilização para ajudar o Congresso no debate das reformas, a gente traz uma estabilidade, mostra para esse tal mercado que a gente explicou para eles o que que a gente tem um compromisso com a estabilidade fiscal, a gente vai jogar o câmbio para onde ele devia estar, 4,70, 4,80, e se a gente fizer isso, é na veia, a gente vai ver esse combustível caindo imediatamente. Ele vai sentir o impacto não só no combustível, mas vai sentir no pneu, vai sentir na prateleira do supermercado. Então foi uma experiência interessante. E a gente mostrou para eles também o que nós estamos fazendo. O documento de transporte eletrônico, que vai ser uma revolução no transporte rodoviário, porque a gente vai substituir um monte de documento num só eletrônico, fácil de obter, ele vai ter tudo no celular, ele mesmo vai gerar o seu documento de transporte, então elimina o intermediário que come a renda dele, ele vai estar bancarizado, porque ali ele abre a sua conta digital, experiência que a gente ganhou com o auxílio emergencial, ele vai receber o seu pagamento pelo Pix, ele vai receber ali o seu vale pedágio, aquilo vai ficar rastreado, né? Então, vira assim, cidadão de verdade, né? Exatamente. Vira cidadão de verdade. Esse auxílio emergencial, o principal fator do auxílio emergencial, me desculpe interrompê-lo, mas é muito importante, vale para os irmãos caminhoneiros e vale para todo mundo. Além de ajudar o povo brasileiro, eu acho que o presidente ouviu o Paulo Guedes da hora errada. O Paulo Guedes é um ministro que ele atua para gente rica. Ele vem do mercado financeiro, não para gente pobre. Se o Bolsonaro agisse pela intuição dele, era muito melhor. Às vezes você agindo pela intuição é melhor que ouvir economista. Não devia ter sido interrompido o auxílio emergencial, devia ter continuado pagando R$600, em que pese a dificuldade do Brasil, mas a dificuldade do Brasil, maior do que todas, além da patologia, é a fome. Devia ter continuado. O presidente, a Câmara chegou em 500, o Paulo Guedes queria 200 da primeira vez. A Câmara chegou em 500, o presidente deu 600. Pela cabeça dele, ele pagava 600. Porque o auxílio emergencial, além de ajudar os brasileiros numa fase de extrema pobreza,
ele é um projeto de inclusão social. Se descobriu aí quase 30 milhões de brasileiros que ninguém sabia que existiam. 30 milhões de brasileiros, é um projeto de inclusão social. Esse é o grande X da questão e que deveria ter continuado e continuado de uma maneira mais efetiva, muito mais do que esses R$250, mas não cabe a gente discutir nessa entrevista a questão do ministro da Economia. Mas é importante essa inclusão do caminhoneiro como cidadão de forma definitiva. O cara está no sistema bancário, ele está se sentindo útil, porque até outro dia o cara carregava milhões de toneladas de riquezas do Brasil e não tinha conta em banco, não sabia mexer numa conta bancária, não tinha tempo para ir a um banco, não tinha tempo para usar um caixa eletrônico, ele tem no celular agora. Isso é inclusão social. Sem dúvida. E uma coisa interessante é que a gente vai ter o histórico do caminhoneiro no celular, isso vai estar disponível para os bancos. Então, ele vai ter uma coisa que ele não tem hoje, que é acesso a crédito. E aí, até por dever de justiça, eu tenho que dizer que o Ministério da Economia foi muito parceiro no desenvolvimento disso tudo. A gente tem um secretário de Política Econômica, filho de caminhoneiro, então teve uma sensibilidade enorme com isso. O presidente tem essa sensibilidade, o presidente sempre se preocupou com o invisível. Ele sempre achou o seguinte, vem cá, tem aquele cara que não aparece na estatística, que não está procurando emprego. E que com a pandemia e as pessoas saindo das ruas, ele não vai ter como sobreviver. O cara que vive de gato, o cara que faz o churrasquinho, o cara que vende bebida na porta do estádio, o cara que vende mate na praia. Como é que esse cara vai viver? O presidente percebeu isso, e até hoje, quando a gente comemora até os dados de emprego, ele pensa assim, pô, mas e o informal? A gente tem que trabalhar o informal, né? E aí, acho que o presidente bolou esse negócio e foi ajudado pelo Ministério da Economia, que fez isso acontecer. Tem uma limitação fiscal importante, né? Mas, assim, está claro que a gente precisa ajudar as pessoas, o governo está fazendo esse esforço. Os caminhoneiros gostaram muito do que viram, do documento de transporte eletrônico, eles estão percebendo que isso realmente vai se tornar uma realidade, e a gente mostrou para ele o nosso programa Gigantes do Asfalto, que vai incluir uma série de coisas, os postos de parada e descanso nas rodovias, enfim, uma série de medidas para tentar amenizar cada vez mais o sofrimento, dar um pouco mais de segurança, um pouco mais de dignidade no trabalho. Até, Datena, assim, os portos estão bombando, né? Estão exportando para caramba, a nossa safra vai crescer 7,5% esse ano, mas às vezes o caminhoneiro chega no porto e não tem uma instalação portuária, não tem no porto uma instalação de descanso. Balança comercial bateu o recorde, né? A balança comercial bateu o recorde. O seu ministério vai transformar isso em investimento e daí por diante para continuar nesse ritmo bom? E depois só tem mais uma pergunta para encerrar, que eu não vou tomar mais seu tempo. Já estamos fazendo, né? Estamos investindo muito no setor portuário, muito em ferrovia. Nós tivemos um setor portuário muito bom no passado, foi o maior movimento da nossa história, né? 1,150 bilhão de toneladas, um crescimento de 4,2% esse ano. E agora, em 2021, a gente vai ter maior ainda, porque o agro está puxando, né? A ministra Tereza está fazendo um trabalho lá incrível, 7,5% de crescimento de safra. Então está tendo muito movimento, o mercado está super aquecido e a gente está fazendo os investimentos nas instalações portuárias para acomodar, para dar conta de escoar essa produção toda, né? Estamos já pensando aqui como é que a gente ajuda a construção de silo e sempre pensando assim, olha, emprego, isso tudo gera emprego, né? Como é que a gente vai melhorar a instalação dos portos para o caminhoneiro, para acomodar melhor o caminhoneiro, para ele ter lá um ambiente para poder ficar com a sua família, poder esperar as operações de embarque e desembarque com um pouco mais de dignidade. Então, esse investimento está chegando à medida também que a gente está crescendo o nosso movimento. Olha, se o senhor me permite, os caras estão ligando aqui pra caramba, principalmente os caminhoneiros, é um negócio assim, fora do comum. Tem alguma mensagem para o ministro Tarcísio aí? Alguma colocação de caminhoneiros? Vamos ouvir, se o senhor me permite, pode ser, ministro? Pelo menos uma, duas. Claro, Datena. Com Porque certeza. estourou aqui o negócio, tem gente ligando pra caramba. Vamos ver a primeira mensagem. Bom dia, Datena. Bom dia a todos. David Amaral da Silva, caminhoneiro da Baixada Santista. Ministro aí tá de parabéns, um dos poucos que vê sobre a categoria nossa aí, que movimenta o país. Faz essa banda tocar e não é reconhecida. Parabéns, ministro.
Ô, Datena, bom dia. Aqui é o Rodrigo de Sorocaba. Então, eu sou contra esse governo Bolsonaro. Ele faz muito descaso com o povo, mas esse ministro aí da infraestrutura, aí, o Tarcísio, é o melhor ministro que nós já tivemos. Gosto muito dele, muito competente. Trabalha sério. É bom ouvir isso, né? É bom ouvir. Tem mensagem pra caramba que eu vou mandar pro senhor aí. Tem muita mensagem, vou mandar pra sua assessoria. Porque é legal, é reconhecimento do trabalho. O ministro Tarcísio fala pouco, dificilmente você vê ele falando e age muito. E como é legal ter esse feedback, retorno, né, dos caminhoneiros para quem, não só para eles, mas para quem ele tem uma atenção especial, porque ele reconhece a classe que pouca gente reconhece. Só o fato de você reconhecer a importância da classe, é claro que ele pode já estar ajudando muito, com áreas de descanso que o pessoal ainda reclama. Tem um monte de coisa para acertar, que não vai acertar de uma hora para outra. Estradas inseguras, não só no leito carroçável, com buraco ou coisa parecida, ou segurança mesmo, com ladrões de carga. Tudo. O Brasil é um país gigantesco, com problemas gigantescos, ficando maiores ainda com a pandemia. Mas o ministro está fazendo o possível e os caras estão reconhecendo. Muito legal. Eu vou fazer uma pergunta que eu não faria, mas sou obrigado a fazer como jornalista, porque é de interesse jornalístico. Essa pergunta eu não gostaria de fazer, não, porque eu já disse que não ia fazer, mas eu tenho que fazer como jornalista. Se o presidente Jair Bolsonaro disser que o senhor, o candidato dele ao governo de São Paulo, o senhor negaria isso ou atenderia como uma missão a ser cumprida? É difícil responder isso, Datena, porque assim, é uma coisa que nunca teve no radar. A gente realmente está muito focado no trabalho técnico. Esse trabalho técnico dá resultado, né? A gente ouve esses depoimentos dos caminhoneiros, assim, a gente fica extremamente feliz, motiva demais. É uma injeção de ânimo para enfrentar o dia. É o espinafre do Popeye, né? E a gente aí lembra também, puxa, ainda podemos fazer mais, ainda estamos fazendo pouco. Sexta-feira nós vamos inaugurar uma ponte lá no Acre, na verdade em Rondônia, mas que vai ajudar o pessoal do Acre, vai integrar o Acre no resto do Brasil, que esperada há muitos anos. Até hoje os caminhoneiros pagavam balsa para levar carga para o Acre, R$200 na travessia. E a gente vai eliminar esse custo, porque nós vamos inaugurar uma ponte esperada há muito tempo. Vai ser uma festa lá. Então isso faz a diferença na vida das pessoas. E aí, assim, o foco tem que ser técnico, senão a gente perde isso tudo. A gente perde isso de vista. Nós temos muito pouco tempo para fazer muita coisa. É lógico que a gente tem muito respeito ao presidente Bolsonaro e outra coisa, gratidão, porque o presidente me abriu uma porta que eu nunca teria. E ele abriu pela coragem que ele tem. Ministro, um ótimo dia, saúde ao senhor, à família, ao pessoal aí do Ministério. Foi um prazer enorme conversar com o senhor. Essa entrevista, além da plataforma Bandeirantes, foi transmitida também pelo site UOL, o maior site do país. Muito obrigado ao senhor, fique com Deus e muito obrigado.